Bom, primeiro, boa tarde a todos, profissionais de educação física, pessoas interessadas na sociedade. Estamos aqui numa oportunidade de tentar esclarecer não só o profissional de educação física, mas também a sociedade em geral, para que serve o conselho? Por que foi criado um conselho? O que é mito? O que é verdade? Né? Então, tivemos essa iniciativa para poder sanar um pouco e acalmar um pouco, às vezes, as pessoas que têm pouco conhecimento sobre o papel do conselho. É importante que todos coloquem as suas dúvidas, que todos se manifestem, né, para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, tentar esclarecer e deixar aqui a marca do conhecimento, que esse ciclo tem esse objetivo, né, de trazer o conhecimento ao profissional de educação física, de ajudar o profissional de educação física no seu conhecimento, né, e que tenhamos uma tarde profícua, uma live interessante que sirva para que vocês, profissionais de educação física e sociedade em geral, tenham aí uma maior aproximação em relação ao conselho. Aproveito a oportunidade para agradecer aos bastidores dessa live, né? Ao Irving, à Célia, ao Samuel, que são pessoas que estão no bastidor para poder fazer acontecer essa palestra. E também agradecer o nosso vice-presidente, professor Pedro, que é o presidente da comissão de eventos e que é um grande batalhador para esse funcionamento do ciclo. Temos o ciclo do conhecimento presencial, que infelizmente, em virtude da pandemia, não está acontecendo, e temos também o ciclo online agora, que tem feito um grande sucesso e está substituindo à altura o ciclo do conhecimento presencial. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de já começar falando do conselho. Vou fazer uma introdução do que é o conselho, para que depois as dúvidas surjam e a gente possa dirimir aí da melhor maneira possível pontos que as pessoas têm dúvidas, né, em relação ao Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, não só ao Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, mas do sistema CONFEF e CREF de uma maneira geral. Bom, os conselhos foram criados pela Lei 9696/98, né? É uma lei federal que criou e regulamentou a profissão de educação física. Então, a partir de 1998, nós somos uma profissão regulamentada e, para isso, foi feita uma lei. E essa lei ela leva o número de 9696/98. Ela criou o Conselho Federal e também os Conselhos Regionais de Educação Física. É importante ainda destacar que o Conselho de São Paulo foi instalado em 1999, precisamente no dia 6 de dezembro de 1999. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia da grandeza do Conselho de São Paulo, nós temos hoje 176.982 profissionais registrados, né? Sendo que 160.234 são profissionais do estado de São Paulo, divididos em 145 mil graduados e 15 mil provisionados. Né? Temos ainda 16.748 empresas, pessoas jurídicas registradas no sistema. Nós temos hoje um contingente de agentes de fiscalização, é muito pequeno para o estado de São Paulo, mas nós temos que entender que não só o agente é o fiscal do conselho, e sim todo profissional de educação física é um agente de fiscalização, bem como a própria sociedade pode ajudar no sentido de autuar as pessoas que não têm registro no sistema e não são profissionais de educação física, portanto, agem de forma clandestina, né, infringindo várias leis, inclusive, e é muito bom que as pessoas entendam, uma das principais situações, que é infringir a lei do consumidor, a fraude ao consumidor. A partir do momento que eu digo que eu sou um profissional de educação física, mas eu não sou um profissional de educação física, eu estou vendendo um produto que pode ser denunciado também ao PROCON. Ainda falando de fiscalização, eu quero deixar claro aqui que nós temos um contingente de agentes que são treinados para isso, são pessoas extremamente capazes, fazem o seu papel com maestria, né? Obviamente que, às vezes, a gente se depara com a fiscalização e não gosta muito da fiscalização. Isso é natural, né? Mas nós temos certeza aqui que os nossos agentes são bem treinados,
eles têm capacidade suficiente para saber atuar e trabalhar junto com o profissional de educação física. Por que eu digo junto? Porque, na realidade, é uma parceria. O agente de fiscalização, ele não sai de São Paulo para bater numa academia para poder autuar a academia. Ele não faz isso. Né? Muitas vezes ele vai lá para poder mostrar a orientação, ele vai lá para orientar aquelas pessoas que estão naqueles locais de trabalho, seja academia, seja o clube, seja a escola, seja onde tiver um profissional de educação física. Então, o primeiro papel do agente de fiscalização é a orientação. Orientou, e no momento de verificar os documentos, esses documentos não condizem com a necessidade da legislação, aí sim passa-se uma fiscalização. E aí o procedimento já é um outro procedimento. Eu quero destacar que nós temos aqui números que desde 2018 vem crescendo. Isso graças ao empenho também dos agentes, né? E também de uma maior celeridade pelo próprio departamento. Então, gostaria de dizer a todos os senhores que no ano de 2018 nós tivemos 100% dos municípios visitados. Em 2019, repetimos pelo segundo ano consecutivo esse mesmo número, ou seja, os 645 municípios do estado de São Paulo tiveram, de uma forma ou de outra, a fiscalização passando por lá, certo? Nós temos hoje no Conselho 3 unidades móveis que fazem o papel de uma seccional, por exemplo, né, que levam a informação até o profissional de educação física, leva a possibilidade do profissional de educação física ter ali o seu registro consumado, ter ali as suas pendências sanadas, enfim, a unidade móvel, nós temos 3 unidades móveis hoje que fazem esse papel no estado de São Paulo como um todo. Apenas para exemplificar, nós tivemos na unidade móvel, né, 90 mil atendimentos, né? Isso de 2009 a 2019. Né? Isso é um número expressivo de atendimento. Ainda para corroborar com essa questão de que, e aí a gente já vai começando a partir os questionamentos da rede social, o CREF não me ajuda em nada, o CREF não faz capacitação, o CREF não me dá curso, o CREF não faz isso, o CREF não faz aquilo. Importante dizer que o Conselho tem outro objetivo, ele nasceu, na realidade, para proteger a sociedade do mal profissional. Né? Esse é o papel principal do Conselho. No entanto, não só o CREF São Paulo, mas todos os CREFs do sistema Confef e CREF têm um papel importantíssimo na vida dos profissionais de educação física. Qual seja, por exemplo, a capacitação profissional. Né? Nós, aqui em São Paulo, temos o ciclo do conhecimento, como já foi dito presencialmente, e temos também o ciclo do conhecimento online, da qual nós estamos fazendo essa live hoje. Então, vou fazer dois preâmbulos, de 2011 a 2015 e de 2016 a 2019. Né? De 2011 a 2015, foram 137 palestras e 6.417 participantes. No ano de 2016, quando assumimos a presidência do Conselho, até o momento atual, até o ano fechado com os números do ano passado, nós tivemos 491 palestras e 16.476 participantes. Somando de 2011 a 2015, nós tivemos 628 palestras e 22.800 participantes. É um número muito expressivo. Né? E aí algumas pessoas ainda acham que o Conselho não trabalha com essa questão da capacitação profissional. Só não tem essa capacitação realmente quem não tem o interesse em tê-la. Ainda nessa questão da formação, o Conselho, de 2016 a 2019, publicou 45 obras literárias, 45 obras, né, de forma física, e nós temos a questão do download. O profissional que tiver interesse em qualquer coleção, seja no selo literário ou seja na coleção literária, tem a possibilidade de entrar no nosso site, através lá dos seus guias ali do site, clicar e fazer o download do livro que for necessário para poder atualizar-se ou para poder usar como pesquisa. Né? Então, esses são alguns números que eu gostaria de passar para vocês, para a gente poder ainda explorar um pouquinho mais daqui a pouco. Temos ainda uma questão muito importante, né? Que algumas pessoas perguntam, mas vocês criaram delegados, para que delegados? Olha, eu digo para essas pessoas o seguinte,
Nós somos um estado de 645 municípios, temos 175 mil registrados. Vocês acham que 28 conselheiros, ou melhor, 20 conselheiros titulares e 8 suplentes representam o estado de São Paulo? Bom, quem achar que sim, dá licença um minutinho. Quem achar que sim, está brincando, né? Então, nós não gostamos com esse negócio de ficar iludindo o profissional, não. 20 profissionais de educação física no conselho não representam os 176 profissionais. O que nós fizemos em 2018, a partir de 2019, desculpem, criamos a figura do delegado. Para que serve o delegado? O delegado nada mais é do que um braço de extensão dos conselheiros no estado de São Paulo. Hoje nós temos delegados em vários municípios, né, em várias regiões administrativas do estado, que estão aí cumprindo a função do conselheiro, na realidade sem ser conselheiro, e sim um delegado do sistema. E o que esses caras têm feito por enquanto? Olha, esses caras têm representado muito bem o conselho, no sentido de participação de eventos, no sentido de conquistar politicamente os municípios. Um dos exemplos clássicos dessas conquistas políticas, eu atribuo que hoje nós temos 83 municípios que instituíram as suas leis valorizando o profissional de educação física. Ah, Nelson, mas isso é muito pouco. O profissional de educação física precisa ser valorizado no bolso, precisa ser valorizado no trabalho. Isso é verdade? Não é? Essa questão do trabalho, essa questão do salário, eu vou falar daqui a pouco. Mas eu vou falar de uma valorização que é do reconhecimento profissional. Reconhecimento da sociedade enquanto locus do profissional de educação física. Né? Então, por exemplo, o Rio Claro tem a lei instituída, a lei do Dia do Profissional de Educação Física. Nós temos, então, em Rio Claro, a possibilidade de homenagear os profissionais de educação física no locus dele, na cidade dele. E isso representa muito profissional, representa muito para a profissão. Né? Então, hoje nós temos 83 municípios que incluíram no seu calendário o Dia do Profissional de Educação Física, com a entrega e premiação das nossas comendas. Né? Seja a premiação do mérito, seja a comenda do Estado de São Paulo, ou seja o diploma de benemérito. Para que os senhores tenham uma ideia, nós temos hoje já entregues 1.746 profissionais homenageados, divididos na seguinte proporção: comenda do Estado de São Paulo, que é a maior ordem do Estado de São Paulo em relação à educação física, 37 homenageados. Medalha do mérito, que é destinada ao profissional de educação física que tem algum tipo de destaque no seu trabalho, na sua sociedade, na onde ele atua, 1.518. E diploma benemérito. O que é o benemérito? Benemérito, na realidade, é aquela pessoa que não é um profissional de educação física. Poxa, mas vocês valorizam isso? Sim, à medida que essas pessoas valorizam a educação física. Por exemplo, eu não sou profissional de educação física, mas eu tenho uma academia. Mas eu faço questão de ter na minha academia um profissional de educação física. Eu tenho uma rede de empreendimentos. Não sou profissional de educação física, mas eu faço questão de que no meu empreendimento só tenha profissional de educação física. Isso é muito importante. Está valorizando a nossa profissão. Então, para reconhecer essa pessoa que não é um profissional de educação física, mas que trabalha para o desenvolvimento da educação física, mas que trabalha para mostrar para a sociedade que é necessário ter um profissional de educação física, nós criamos o diploma benemérito. E foram 191 pessoas homenageadas até o momento. Né? Entre outras questões, o CREF São Paulo vem inovando em alguns aspectos. Um deles é que nós estamos criando um aplicativo próprio. Né? Desse aplicativo, nós vamos ter o nosso registro profissional, a nossa CIP, ou popularmente dita aí, a carteirinha, que não é carteirinha, é cédula de identidade profissional, né? De forma digital. E temos também hoje, dentro do CREF, um sistema próprio de gestão, o que antigamente era feito de forma terceirizada, feito de forma contratada. Temos ainda, eu reputo, o nosso site, e tem é difícil até de falar isso, mas assim, tem o site, um link de transparência dos maiores de que todos os conselhos que os senhores possam imaginar. Né? Então, a educação física hoje, e eu tenho a honra de dizer isso, é que o nosso portal, a nossa área de transparente é a mais completa entre todos os conselhos de profissão. Né? Temos também
a TV CREF, né? E temos ainda em fase bastante embrionária ainda, mas já surgiu, né, o nosso podcast. Ainda pensando na questão da valorização do profissional, trabalhando com a descentralização, e também os delegados não deixa de ser uma descentralização de poder, nós saímos de São Paulo e temos hoje seccional na cidade de Campinas e uma seccional comprada já na cidade de Sorocaba. E estamos finalizando, e se não fosse essa pandemia, a gente já tinha finalizado a compra da seccional da cidade de Ribeirão Preto. Ah, mas seccional, o que isso tem a ver com o profissional de educação física? Isso minimiza muito os custos do profissional de educação física, uma vez que eles não precisarão sair lá do seu município e ir até São Paulo, né? Imagine os senhores sair lá de Ribeirão Preto e ir até São Paulo para resolver uma pendência de registro. Nós vamos ter uma seccional lá, onde a região vai ser agraciada com a possibilidade de ter uma sede, ou melhor dizendo, uma seccional do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. Dito isso, feito essas considerações, passamos agora à questão do nosso tema da nossa palestra, né? Na realidade, não é uma palestra, mas uma cadeia de informações que vem surgindo nas redes sociais. Entre as ofensas, o que não deveria acontecer, mas infelizmente há, nós destacamos alguns pontos importantes que talvez ajude a sanar aí, a falta até, às vezes, né, de conhecimento, às vezes a falta de interesse em procurar saber como funciona ou deixa de funcionar, essa questão que vem sendo travada na internet aí, muitas pessoas criticando, por que o CREF está se aproximando da política? Por que o CREF isso? Por que o CREF aquilo? Então vamos tentar sanar aqui com vocês, e eu vou usar aqui perguntas que foram feitas pelos internautas, ou melhor, colocações feitas pelos internautas, e o Conselho teve a hombridade e a seriedade de convidar essas pessoas a participar dessa live. Pegamos os dados deles na internet, enviamos um e-mail marketing solicitando a participação deles. Eu não sei nem se tem alguém aqui dos participantes que são ou alguém um internauta aí que usa das redes sociais e que fez alguma postagem, que colocou alguma pergunta a respeito do Conselho. Se estiver aqui no chat, parabéns, eu agradeço a oportunidade que você está me dando de falar diretamente a você. Né? Som? Pessoal, me ouve? Oi, professor. Estou ouvindo. Por gentileza, quem entrou na live agora, mantenha os seus áudios desligados. Teremos um momento ali dentro do chat para participação com comentários e dúvidas, ok? Professor, pode continuar. Tá bom. Então, vamos lá. Então, eu estava dizendo que a gente teve esse cuidado de convidar essas pessoas para que elas entrassem e assim, olha, vamos debater aqui, vamos ver o que é fato, o que é mentira, o que é, na realidade, o que é mito, o que é verdade, por que o CREF se posiciona dessa forma. Uma das perguntas latentes dentro dessas questões é o seguinte: eu sou ou não sou profissional da saúde? Por que o CREF não me enxerga dessa forma? Olha só, o CREF entende e comunga de que os profissionais de educação física são da área da saúde, sim. E temos documentos a respeito disso. Né? Então, para citar a resolução do Conselho Nacional de Saúde, né? A resolução 218 de 97, ela já dizia lá que a profissão de educação física estava inserida na área da saúde. Eu vou trazer aqui para um momento mais recente, mais precisamente para o dia 3 de abril de 2020. O Ministério da Saúde, através da portaria ministerial 639, incluiu o profissional de educação física dentro de um programa chamado lá Atende o Brasil, Acolhe o Brasil, eu não vou me lembrar agora do tema certinho, né? Mas inserindo o profissional de educação física como profissional da área da saúde. Então, ele elencou lá, num dos seus artigos, a educação física como sendo a área da saúde. Então, olha, pessoal, não tem dúvida, somos sim profissionais da área da saúde. Inclusive, reconhecido por portaria ministerial recente,
que nos chamou a ser capacitados para atuar na questão do Covid-19 ou coronavírus, como popularmente as pessoas entendem, né? Então, olha, se o Ministério da Saúde nos chama a ser capacitados, a fazer curso para se capacitar, para poder atuar na linha de trabalho de prevenção e reabilitação do Covid-19, por que o profissional de educação física não se sente dessa forma? Qual é o motivo para que isso não aconteça? Então, não tenham dúvidas, somos da área da saúde, sim. E o Conselho reconhece, sim, você como área da saúde. Ah, Nelson, mas olha só, fecharam tudo e não falaram nada. Isso, pessoal, infelizmente, foi uma postura governamental. Ah, nos deixaram para depois de bar e restaurante. Repito, é uma posição governamental, uma posição política que foi adotada. Infelizmente, de forma errada. Mas a gente não foi considerado como área essencial. Sim, fomos sim, através do decreto 10.344 de 2020. No entanto, esse reconhecimento saiu muito tarde. Então, falhou também a esfera federal em colocar a atividade física e o profissional de educação física como atividade essencial. Colocou tardiamente, mas colocou. E aí virou esse imbróglio político, porque nos colocaram para trás aí de salão de beleza, em que pese, eu quero deixar aqui claro, em que pese os nossos reconhecimentos às pessoas que atuam com bar, com restaurante, salão de beleza, mas eu quero saber qual ciência essas profissões defendem. A educação física tem uma ciência. Ela é uma ciência. Tá? Então, essa situação é muito importante destacar para os senhores e dizer para os senhores o porquê dessa questão da área da saúde e por que eu estou abrangendo esse tema aqui. Então, as pessoas que fizeram essa pergunta, se somos da área da saúde? Sim, somos. Reconhecidos através, inclusive, do portaria ministerial recente. Ah, professor Nelson, o senhor poderia falar a respeito dessa capacitação? Sim. Profissional de educação física, você que me ouve, você que está assistindo essa live nesse momento, é importantíssimo que você entre lá no site do Ministério da Saúde e faça o seu cadastro para a realização do curso. Esse curso vai capacitar você, profissional de educação física, que é da área da saúde, né? Que é da área da saúde, a poder trabalhar e intervir, fazer medidas de intervenção na recuperação dos pacientes de Covid. Ah, professor, mas eu vou ser obrigado a trabalhar com essas pessoas? Não, você não é obrigado a trabalhar. Você tem ali a oportunidade de escolher se você quer ou não participar do programa. Mas o curso de capacitação é obrigatório. Isso, inclusive, vai interferir na sua vida, professor de educação física, profissional de educação física, profissional da área da saúde. Em relação a termos éticos, porque no dia 3 de abril, como eu mencionei a vocês, eu participei de uma reunião online também com o secretário da Saúde, e o Ministério da Saúde, colocou nessa portaria um item dizendo o seguinte, que os profissionais chamados a realizar a capacitação e não atender serão encaminhados ao Comitê de Ética do Conselho correspondente. Significa dizer que somos, sim, obrigados a participar desse curso de formação. Não somos obrigados a atuar, mas somos obrigados a nos capacitarmos para eventual atuação na sociedade. E aí, eu quero fazer um parênteses. A gente briga por ser profissional da área da saúde. Aí eu não faço o curso. Quer dizer, uma coisa acaba deslegitimando a outra. Se você se considera como uma área da saúde, que nós sabemos que somos, mas não faz o curso de capacitação, você está renegando o seu estado de profissional da área da saúde. E isso é importante. Então, façam a capacitação, por favor. Qualquer coisa, temos aqui um perguntas e respostas no próprio banner, no site do Conselho, que trata do tema. E também nos colocamos à disposição através do nosso e-mail de plantão. E eu vou pedir para a Célia que coloque aqui o e-mail de plantão para que todos tenham acesso, se for o caso. Uma outra pergunta muito importante. É verdade ou é mentira? É mito ou é verdade? O Conselho define o piso salarial e o valor da hora-aula?
Ora, pessoal, eu acabei de dizer no início aqui que o Conselho foi criado para organizar e fiscalizar o profissional para a sociedade. Existem hoje no Brasil o que a gente chama de sistema associativo. O que é um sistema associativo? São as associações, os sindicatos, os conselhos profissionais estão numa outra plataforma, né? Nessa questão dos conselhos profissionais, ali está... Quem estão ali nos conselhos profissionais? Aquelas profissões que têm por lei, a criação do seu sistema. O sindicato é criado através da CLT. Eu me filio ao sindicato se eu tiver vontade de me filiar ao sindicato. A associação, a mesma coisa, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas entendo e gostaria de trabalhar muito para isso. E para que a gente tenha uma educação física forte, nós temos que ter uma espinha dorsal forte, né? Nós temos que ter aqui um organismo único, falando em parcerias, em complementação. Então, por exemplo, se eu sou de uma associação da educação física, por que eu não posso me filiar a um sindicato? Por que eu não posso ser registrado no conselho? Qual o motivo dessa situação? Eu entendo que se a gente conseguir construir e oferecer aquilo que os nossos concorrentes, entre aspas, não são concorrentes, né? Conselho é uma coisa, sindicato é uma coisa e associação é outra coisa. Se a gente conseguir colocar aqui na balança os interesses comuns, então eu conselho, o que eu não posso oferecer para o nosso registrado, porque não é nossa competência, mas eu posso fazê-lo através de parceria. Olha, é uma colônia de férias. Beleza, vamos fazer uma parceria com o sindicato. Ah, mas o conselho não pode mexer com a questão do piso salarial. Beleza, mas eu posso chamar o sindicato aqui e vamos conversar todo mundo junto em prol da educação física. Vamos ver o que a gente consegue fazer em parceria. Da mesma forma, a associação. Então, não tem por que a gente falar que nós somos organismos dispersos. Muito pelo contrário. A gente tem que convergir para o mesmo espaço para que a gente tenha uma educação física realmente representativa e consolidada. Eu acho que isso é muito importante. A ausência do conselho regulamentador fortalecerá a profissão? Isso é mito. Isso é mito. Quem não percebeu ainda que se não houvesse o conselho, a profissão já não existia mais, está parado no tempo. Está parado no tempo. Imaginem vocês que o cara da esquina pode dar a mesma aula de educação física. Ah, mas o conselho também pode. Não, não pode não. Porque se ele for denunciado, se ele for fiscalizado, ele vai ter que fechar. Vai responder ao artigo 47 do Código contra Intervenções Penais. Vai ser encaminhado ao Ministério Público, vai ser encaminhado para as instâncias de apuração. Então, é importantíssimo que exista o conselho. Não existe profissão se não existe um conselho. Por que é profissão? Porque está regulamentada. Certo? Então, é muito importante que as pessoas entendam isso também. Sem esse entendimento, dificilmente a gente vai conseguir entender as ações que o Conselho realiza, que o sindicato realiza e que a própria sociedade impõe, né? Mas quem mexe com o piso salarial é exclusivamente o sindicato, não é papel do Conselho. Ele pode até ser um braço de conversa, um braço de conciliação, mas ele não é o Conselho. Nelson, a DIN 3428 vai acabar com a profissão? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A DIN ela vem só para tumultuar uma questão de parte do Conselho, que fala do artigo 4º e o artigo 5º, né, da Lei 9696, mas os outros itens se mantêm intactos. Mas, no nosso entendimento, é necessário que se faça uma nova lei. E vamos brigar para isso. Por quê? Porque também, no nosso entendimento, acabando com o artigo 4º e 5º, a lei, de uma forma geral, ela acaba se extinguindo. Mas isso, vocês podem ter certeza que não vai acontecer. Né? Não vai acontecer por dois motivos. Primeiro, que já tem uma situação modular. O ministro Fux, quando fez o voto dele, ele deixou lá 24 meses a partir do trânsito julgado da ação
para que as coisas se resolvessem, ou seja, o Poder Executivo mande uma nova lei para o Congresso para que seja aprovada e regulamentada a profissão. Então, nesse sentido, nós entendemos que não haverá e não acabará a profissão de educação física em hipótese nenhuma. E vamos brigar com unhas e dentes para que isso não aconteça. Relações políticas não vão levar a educação física a lugar nenhum. Olha, pessoal, em que pese nós temos que definir aqui duas situações. Primeiro, o Conselho não vai praticar política partidária. O Conselho vai participar do conceito da política pura, da conversa, do diálogo, do entrosamento, aquilo que tem na raiz da política, que é a conversação. E a gente só consegue conversar com representação. Se você não representa, você não consegue atingir os seus objetivos. Então, é necessário que o Conselho faça, sim, intervenções políticas, não partidárias, políticas. Vá lá com o governo do Estado, seu Dória, vamos conversar aqui. Seu Mário Covas, Bruno Covas, vamos conversar aqui. Esse é o papel do Conselho, a gente tem feito muito isso. Para que vocês tenham uma ideia, na última semana, nós participamos de 2 reuniões, uma no governo municipal e outra no governo estadual. E já participamos também de comissões que estão discutindo essa questão da reabertura ou não das atividades físicas desde sua implantação. Basta dizer que o Conselho fez e encaminhou ofício por 645 municípios do estado de São Paulo, cobrando essa questão do fechamento das academias, do fechamento dos espaços para atividades físicas. Então, o Conselho é, sim, um ser político, porque ele representa. E ele representando, ele tem que sentar e discutir com as autoridades. Gostem as pessoas que praticam a política partidária ou não. Porque a gente vê muito essa questão social. Aí eu não gosto desse governo A, governo B, governo C. Não é essa política que o Conselho de Educação Física pratica. A política da conversa do estabelecer os parâmetros para que a gente possa se firmar perante a sociedade. Não, eu acabei de falar aqui, pessoal. Não sai tudo que é investido no Conselho, desde o presidente. Nós não colocar situação. O CREF 4 tem a unidade mais cara dos conselhos. Sério, se você lembrar, por favor, encaminhe aqui essa questão do valor da lei, por favor. A lei 12.145, se não me falha a memória, tá certo? Que institui o valor da unidade. Bom, o que o CREF de São Paulo faz? O CREF de São Paulo pratica descontos. E os nossos descontos são um dos maiores do Brasil. Tá? Então, essa questão aqui é uma mentira. E o que o CREF fez em relação a essa pandemia? Logo que saiu no início da pandemia, nós tivemos o cuidado de baixar uma resolução, a 122, né? Resolução 122/2020, que estendeu o prazo de pagamento da anuidade de 2020. Como nós tivemos recentemente a expansão também dessa quarentena, o que nós fizemos? A resolução 124, que também prorrogou o prazo de pagamento de anuidade e de qualquer emolumento do Conselho até o dia 15 de dezembro de 2020. Por que até dia 15 de dezembro de 2020, Nelson? Não pode ser para 2021. Porque o Conselho trabalha com tributo. Nós trabalhamos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós trabalhamos sobre a intervenção externa do Ministério Público Federal e também do Tribunal de Contas da União. E não poderíamos estender esse tipo de benefício para 2021. No entanto, podemos estudar, sim,
descontos maiores em virtude da pandemia para 2021, para 2022. Isso é muito importante dizer aos senhores. Temos aqui a participação do Rodrigo Rosa. Rodrigo Rosa tem participado de todos os nossos ciclos online, viu, professor Nelson? E ele escreve aqui, olá, presidente Nelson, parabéns pelo seu trabalho em prol de uma educação física mais moderna e transparente. Precisamos disso para sermos reconhecidos e respeitados pela sociedade. A pergunta do Rodrigo é: como ocorrem as eleições no sistema Confef e CREFES? Por favor, explique em cada sistema. Então, vamos lá. É importante essa pergunta do Rodrigo para que o profissional de educação física que está descontente com o conselho, que não acha que não pode dialogar com o conselho e quer fazer uma intervenção no sistema para melhorar o sistema, né? Ele pode participar das eleições do sistema, seja através do CREFES, seja através do Confef, né? Então, nós temos duas eleições. A primeira eleição é do sistema CREF, especificamente para o CREF São Paulo. A pessoa, preenchendo os requisitos, participa do processo eleitoral montando uma chapa. Mas com quem eu concorro? E quem é o votante? Você concorre com outras chapas, pode ser da situação ou da oposição, né? E você também vai ter o voto de todo profissional de educação física de São Paulo, que a gente chama de colégio eleitoral. Qual é o último colégio eleitoral? Qual foi o último colégio eleitoral das eleições do CREF São Paulo? 75 mil profissionais de educação física. Esse foi um número estabelecido para que puderam votar, né, e ser votados, né, na última eleição de 2018 do CREF São Paulo. Mas por que só esse número, se nós somos 176 mil? Porque as pessoas têm um critério estabelecido para que você possa concorrer. Ou seja, você tem que estar em dia com as suas obrigações estatutárias. Se você não estiver em dia com as suas obrigações estatutárias, você não tem como participar do pleito. Bom, uma vez participado do pleito e você é eleito conselheiro regional, após 2 anos, aí eu já passo para o sistema federal, tá, pessoal? Após 2 anos de mandato, você já se habilita a ser ou a almejar o Conselho Federal. Dentro do período eleitoral, as pessoas se inscrevem, preenchendo o requisito, só que dessa vez não concorre de uma forma ampla, concorre de uma forma colegiada, porque existe um colégio eleitoral para a eleição do Confef. Esse colégio eleitoral é formado por quem? Pelos 20 conselheiros titulares de todos os regionais, hoje nós temos 21, e mais os seus delegados. Como é feita essa escolha do delegado? Existe um artigo no Estatuto do Confef e no Estatuto dos CREFES que diz o seguinte: para que você tenha direito a um delegado, você tem que ter, nos primeiros 2.000, um delegado. E a partir de 1.000, mais um delegado. Então, nós pegamos o seu coeficiente, vamos pensar 100 mil, vamos dividir isso pelo número de delegados. Nos primeiros 2.000, 1. Então, de 100, 88, 1. Dos 88 para frente, a cada 1.000, um delegado. Isso forma o colégio eleitoral. Eu não sei se eu respondi a pergunta do Rodrigo, mas é assim que funciona o sistema. Se a pergunta dele que eu estou lendo aqui é em relação ao que está acontecendo no sistema eleitoral, é isso, Rodrigo? Se você pudesse manifestar aí, no que está acontecendo atualmente, é isso que está escrito aqui? É isso, Célia? Olá, Rodrigo. O professor Nelson pediu para que você abra o seu áudio. Gostaria de participar conosco? Bem sucinto, se puder ser bem sucinto. Não, tá. Ele se refere à bagunça que está acontecendo. A realidade é o seguinte: o sistema passa por eleições esse ano. O mandato da atual diretoria do sistema Confef e CREF foi iniciado em 8 de novembro de 2016 e finda agora 7 de novembro de 2020. Nós estamos numa discussão, talvez seja esse famigerado áudio ou vídeo que está rodando por aí, né, a respeito da discussão do regimento eleitoral. Ora, o que tem acontecido? Tem acontecido que as pessoas... nós temos tido uma batalha para poder aprovar um regimento eleitoral para que as eleições aconteçam esse ano.
Nesse primeiro momento, eu acho que nós perdemos um pouquinho, porque parece que a eleição caminha para uma prorrogação de mandato do atual sistema. O que nós, CREF São Paulo, e mais um grupo de 6 regionais, né, que chamamos de Movimento Confef, não coadunamos. Né? Nós queremos eleições imediatas. E para que isso aconteça, a gente tem que aprovar um regimento eleitoral. Tivemos um revés ontem, né? Eu fiz um pedido de vistas do regimento eleitoral e vamos voltar a discutir esse regimento no dia 24. Não dá para a gente ficar perpetuando as pessoas nos determinados cargos. Eu acho que a gente tem que ter uma alternância nessa situação. Os nossos sistemas, sejam eles, vamos pensar aqui na profissão, né? Só se modernizam, só crescem com a alternância do poder. Não dá para ser perpétuo. Não dá para ficar 21 anos e querer ficar mais 21 anos. Né? A profissão já rendeu bastante, somos muito gratos a essas pessoas que criaram o sistema, mas chegou um momento que a gente quer concorrer. Nós queremos pelo menos disputar. Se vamos ganhar ou não é outra história, mas a gente tem que ter o direito de disputar. Não dá para tentar ficar alejando as pessoas da participação do processo eleitoral, que é a festa democrática de qualquer segmento. De qualquer segmento. Então, é muito importante que o sistema entenda que as eleições tenham que ocorrer ainda esse ano, e que não haja mais subterfúgio nenhum para protelar essas eleições. Nós vamos trabalhar muito para isso, Rodrigo. Você pode ter certeza que nós vamos brigar muito para que isso aconteça. Né? Não só o Nelson, o presidente do CREF São Paulo, mas o presidente do CREF Rio Grande do Sul, Edgar, o presidente do CREF Santa Catarina, Irineu, o presidente do CREF do Paraná, professor Branco, o CREF São Paulo, através do Nelson e da sua diretoria, dos seus conselheiros, dos seus delegados, né? E dos profissionais do Estado de São Paulo, o presidente da Bahia, Rogério Moura, o presidente de Pernambuco, Lúcio Beltrão, todos nós estamos dentro de um movimento, né, para que haja as eleições esse ano e que a gente possa, pelo menos, concorrer. E isso nós vamos brigar bastante, tentando virar essa questão do regimento eleitoral o quanto antes possível. Próxima pergunta, se eu esclareci. Ok, professor Nelson. Na verdade, aqui nós temos um comentário da Márcia Saf. Ela informa que já está fazendo o curso de capacitação dela, do Ministério da Saúde. A Mônica, ela também faz um comentário. Eu sempre falo para os meus alunos que eu promovo saúde em primeiro lugar. A estética é consequência do treino. Isso é bacana também, né, professor? Perfeito, é isso aí mesmo. Eu acho que o profissional de educação física tem que pensar primeiro nessa questão, né, do atendimento à saúde. À saúde. O que vem em relação a esse atendimento de forma posterior é consequência de um bom trabalho. É consequência de um bom profissional, é consequência de um profissional capacitado, é consequência de um profissional responsável, que sabe muito bem como tem que levar a sua profissão. Parabéns. Professor, o Diego Isique, ele diz assim, professores de artes marciais, dança e yoga, podem dar aula de alongamento ou preparação física? Ele pergunta, qual é o limite? Beleza, boa pergunta, Diego. É o seguinte, nós temos, infelizmente, uma ação judicial que impede a fiscalização direta das artes marciais, da yoga e da dança. Em que sentido que nós somos proibidos de fiscalizar? Da execução do movimento da arte marcial, da execução do movimento de dança, da execução da yoga. Mas o CREF faz, sim, fiscalização sobre as prerrogativas do profissional de educação física. Quais sejam? Qualquer tipo de atividade que envolva, por exemplo, ele citou aqui a questão do alongamento, foi isso que ele falou? Professor, ele pergunta, alongamento entra como preparação física? Sim, claro que entra. Claro que entra. É uma atividade preparatória para a introdução da yoga, por exemplo, para a introdução da dança. O que envolver preparação física, o que envolver qualquer tipo de atividade relativa ao profissional de educação física, só ele pode fazer. Então, nós estamos impedidos de fiscalizar a
arte marcial em si, por exemplo, o judô? Sim, na execução da arte da luta, da arte da defesa, mas não da preparação física. Mesma coisa com karatê, a mesma coisa com boxe, né? A mesma coisa com dança, a mesma coisa com yoga. E é a mesma coisa com o futebol. Se as pessoas pensam que nós não fiscalizamos o futebol, é lei do engano. Fiscalizamos, sim, tudo que envolve a preparação física. Tá certo? Eu vi uma pergunta aqui que eu ia colocar a respeito de atividades online. O CREF está, sim, fiscalizando online. Os nossos agentes de fiscalização estão trabalhando em home office hoje, fazendo exatamente essa triagem. Né? Tivemos recentemente uma notificação para a Gympass, para que a Gympass tirasse como propaganda ou como entendimento das pessoas que os artistas estariam promovendo ali a atividade física, né? E a Gympass foi prontamente lá, colocou lá quem é o responsável técnico, colocou lá o número do registro do CREF, tudo de acordo com o ofício que foi encaminhado para o nosso departamento de fiscalização. Então, estamos sim fiscalizando online. Né? Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui, em que pese ninguém tenha feito essa pergunta. Hoje, São Paulo, através da resolução 123, viabilizou essa palavra, né? Que o profissional de educação física pudesse exercer de forma online, de forma assíncrona ou síncrona, né? A sua atividade, o seu trabalho. Por que fizemos isso? Primeiro, em virtude do sistema Covid. E segundo, para dar segurança jurídica para os nossos profissionais. Para eles poderem concorrer de igual para igual com esses blogueiros, com esses youtubers, que são só fraudadores do consumidor. Nelson, mas você está falando isso? Sim, são fraudadores do consumidor. Eles não têm capacidade técnica para fazer o que fazem. Quem tem essa capacidade é o profissional de educação física, registrado no sistema. Então, não adianta ficar falando, mas eles podem fazer o que for. São fraudadores do consumidor. Estão vendendo um produto que eles não têm capacidade técnica para poder trabalhar. Você, profissional de educação física, você da área da saúde, é que tem essa capacidade. Mais alguma, Célia? Só para dar nomes, né? Foi o Diego Aragão que fez a pergunta sobre como funciona a fiscalização dos blogueiros que não são formados e dão aulas, que é o que o senhor acabou de responder, ok? Obrigado pela pergunta, Diego. O Evandro Muller, ele faz um comentário. Tanto somos área de saúde, que é a única área que trabalha na prevenção da saúde. As outras áreas da saúde, com toda a propriedade, trabalham na pós-comorbidades. Muito orgulho da nossa área. Aí o Diego, ele faz novamente uma pergunta. O atendimento físico do CREF tem data para a volta, professor? Infelizmente não, Diego. Nós estamos seguindo o que é determinado pelo governo do Estado. Né? É importante a sua pergunta, Diego, porque assim, o CREF, como sendo uma autarquia federal, um órgão público, ele não pode fugir da sua responsabilidade enquanto órgão público. Não dá para a gente infringir uma legislação e depois cobrar dos profissionais de educação física que cumpram a legislação. Isso seria, né, um parênteses muito grande aí, em termos de ser realmente pessoas dignas, né, e estar trabalhando aí com responsabilidade. Isso seria muito difícil a gente fugir da lei. Né? Então, quando nós vamos voltar? Nós vamos voltar quando o governo do Estado de São Paulo disser o seguinte: olha, o seu protocolo foi aprovado, porque nós também temos que fazer um protocolo. Seu protocolo foi aprovado e vocês podem retornar. Na fase 2, na fase 3, na fase 4, a fase ainda nós não sabemos. Até o momento, nós temos a data de 28 de junho como sendo a data do decreto do governo do Estado para que a gente permaneça ainda em quarentena. Mas nós temos o plantão, né? Eu não sei se você teve acesso ou não ao plantão. Célia, depois eu peço que você coloque de novo o plantão aqui para as pessoas terem acesso. E, Diego, se você precisar de alguma coisa extraordinária, por favor, nos informe. A gente agenda um horário e a gente tenta fazer o seu atendimento da melhor maneira possível, tá bom? Assim como todos os outros profissionais que eu fiz. Ok, professor. Valquíria de Lima, ela faz um comentário. Espaço para esclarecimento é uma
oportunidade valiosa para os profissionais e para todos que trabalham e lutam por um conselho ativo na valorização do profissional. Parabéns pelo evento. Obrigado. E o Diego, ele faz uma nova colocação. Como fica a fiscalização nessa época de pandemia? Mas eu creio que o senhor já respondeu quando falou da questão online. Quiser acrescentar alguma coisa, eu passo para a próxima. Não, pode passar para a próxima, que eu acho que essa já foi respondida. Ok. Luciana Lino faz um comentário. Parabéns, presidente, por todos os esclarecimentos prestados e de suma importância. Parabéns ao CREF por todo o trabalho e ações realizadas em benefício do profissional de educação física e da profissão como um todo. César Souza faz aqui uma parabenização também pelo trabalho do CREF desenvolvido junto à área de educação física. Em relação ao conselho, ele pergunta: como funciona a escolha dos delegados regionais? Como é que é o nome dele mesmo? César Souza. César, nesse primeiro momento que nós tivemos os 2 anos que nós estamos realizando essa questão dos delegados, nós ficamos pela escolha e indicação das pessoas. Né? Por quê? Por incrível que pareça, quando a gente fala em escolha, as pessoas falam, mas eu posso escolher aquele. Não, não é que pode escolher aquele. Tem um requisito. Qual é o requisito básico para você ser conselheiro? Qual é o requisito básico para que você seja delegado? E você tem que estar com as suas obrigações estatutárias em ordem. Estando em ordem, e você se prontificar a trabalhar, se você se apresentar para alguém que possa te indicar, no caso a gente está fazendo essas escolhas hoje através da indicação, não é a melhor maneira, mas graças a Deus eu tenho que levantar a mão aos céus aqui, porque as nossas escolhas têm sido pontuais e têm sido escolhas magníficas. Eu posso dar vários exemplos aqui de delegados comprometidos com o que estão fazendo. Mas, infelizmente, nesse momento, nós não temos um critério. Nós temos os requisitos. Né? O critério, eu acho que, quando a gente amadurecer mais essa questão dos delegados, a gente vai acabar estabelecendo também um critério. O Diego, ele faz a seguinte pergunta, que eu mesma vou responder, professor. Nós podemos ter acesso a essa live após o seu término? E caso sim, onde? Diego, nós disponibilizamos a gravação de todas as lives por ordem, ok? No canal do YouTube do Conselho Regional de Educação Física. Basta você procurar lá no YouTube, CREF-SP, que você terá acesso às lives, à gravação das lives, ok? Obrigada, Diego. Professora, a próxima é do Arthur. Um dia desses, vi uma nutricionista prescrevendo exercícios no seu perfil do Insta. Perguntei se ela era graduada em Educação Física. Na negativa, disse que iria denunciar. Adivinha? Me bloqueou. Gostaria de comentar, professor? É o que eu estou dizendo. O charlatão tem medo da verdade, não é isso? O charlatão, ele faz as coisas, diz que tem capacidade, mas a hora que alguém aperta ele sai correndo. E é isso que a nossa fiscalização está fazendo hoje. A nossa fiscalização hoje está fazendo um trabalho online de peneira para identificar, primeiro, essas pessoas que não têm registro. Segundo, a forma como elas estão trabalhando. E num terceiro momento, nós vamos fazer o encaminhamento, como eu já disse aqui, nesse caso específico, né, de ofertar produtos que ela não tem capacidade técnica, diretamente ao PROCON, né, para poder atuar aí na questão da fraude ao consumidor. Tá certo? Então, nesse momento, e é isso mesmo, Arthur, é assim que acontece. Ok, professor, obrigada. Eu vou tentar entender aqui, Diego, a sua pergunta. Ele escreve assim: tem alguma resolução sobre os professores de educação física na educação infantil e no número de aulas no Fundamental 1 com o profissional específico no infantil e no Fundamental 1? Vamos lá. Como é que é o nome dele? Diego. Tá. Diego, é o seguinte. Primeiro, é obrigado a ter um profissional de educação física para atuar na educação básica. Primeiro ponto. Tá certo? E aí nós vamos falar da educação infantil ou ensino fundamental. E eu vou colocar a minha cidade como exemplo, Rio Claro. Rio Claro atua na educação infantil desde a creche até o ensino fundamental.
E isso foi conquistado de que forma? Com muita briga, com muita luta. Nós não temos uma resolução específica para esse tipo de área, mas nós temos um enquadramento do profissional de educação física que faz a licenciatura e atua nesse mercado. Né? E aí, o que é importante dizer, Diego? Que o profissional de educação física, para conquistar esse espaço, primeiro, tem que participar do processo político-pedagógico da unidade de ensino. Porque é ali, no processo político-pedagógico, que as coisas se definem. Né? Se eu for um profissional de educação física e no momento da discussão do projeto político-pedagógico deixar passar a possibilidade de que alguém atue na minha área, a responsabilidade é minha, enquanto profissional de educação física, porque falhei nas minhas atribuições. Artigo 26 da LDB, Diego, é obrigatória a participação do docente no processo político-pedagógico. E ali, sim, ele tem como espaço para defender a sua profissão. Agora, o que acontece muito? Acontece muito que os nossos profissionais deixam passar. E aí vão cobrar do conselho a quantidade de aula. Nós não temos um limite de aula. Nós temos, sim, que é obrigado a ter um profissional de educação física para atuar na educação básica. Essa é a premissa. Né? Ah, professor, mas eu estou no município tal, denuncia o município que o conselho entra com ação. Nós temos duas ações, desculpem, duas ações não, nós temos várias ações ganhas contra municípios e tentaram tirar do profissional de educação física a especificidade de atuar na educação básica. E temos também, enquanto o governo do Estado de São Paulo, a mesma ação, da qual o conselho ganhou. Então, se for no Estado de São Paulo, isso não pode acontecer. Tá certo? Professor, obrigada. Temos aqui um comentário do professor Dr. Renan Turini. Este encontro é importantíssimo para a evolução do Conselho e para a educação física. Parabéns, presidente. Obrigado. Rodrigo Rosa volta a fazer um outro comentário. Poderia nos falar sobre os gastos absurdos, mais de 600 mil em hotelaria, edital de licitação em 28 de fevereiro, realizados pelo CONFEF, e sobre edital de contratação para material de expediente em 19 de março, que em plena pandemia me parece no mínimo estranho? Sobre as contas do CREF, sem novidade. Está tudo lá no portal da transparência, mas já do CONFEF, esse é o comentário do Rodrigo. Pois é, Rodrigo, aí eu acho que é uma situação que nós vamos entrar numa esfera federal e essa pergunta devia ser dirigida diretamente ao Conselho Federal. No entanto, enquanto conselheiro federal, representante de São Paulo no plenário, você pode ter certeza que no momento de fazer a análise das contas do Conselho Federal, isso será cobrado. Né? Nós já observamos essa questão dentro do portal, a gente já tem isso anotado, a gente já tem isso encaminhado enquanto discussão pertinente, porque realmente, se a pandemia começou de fevereiro para março, gastar numa licitação um valor representativo, um material de expediente, sendo que as pessoas estão atuando em home office, é no mínimo uma falta de planejamento. Né? Então, é importante essa sua colocação, vou levar isso para o Conselho Federal com toda certeza. Estamos chegando ao final da live desta tarde, são exatamente 17h05. Passarei mais 2 comentários para o senhor, tudo bem, professor? Sim, para mim eu estou à disposição. Ok. O Arthur, ele agradece pelo esclarecimento e ele faz um comentário sobre a questão da fiscalização de cada um de nós, né? Ele diz, cada um de nós pode ser um fiscal da nossa área, para fortalecer a nossa profissão. Isso é perfeito, não é, professor? Não, perfeito. Ele me dá a oportunidade também de responder e fazer o seguinte comentário. Olha, São Paulo tem 645 municípios. Adianta nós contratarmos 645 agentes de fiscalização? Óbvio que não. Porque se tivermos 700, vamos ter que contratar para 700. Agora, existe um número limite para se fazer um concurso público e fazer a contratação de agentes. Mas o melhor e maior agente de fiscalização é o próprio dono da profissão, é o profissional de educação física.
E isso acontece em todas as áreas que têm profissão regulamentada. OAB é assim, medicina é assim, engenharia é assim, odonto é assim. Quem que fiscaliza esses caras? Exatamente isso, o próprio profissional, a própria sociedade é uma agente de fiscalização. A partir do momento que ela entende a importância do profissional de educação física para atuar na sociedade. Por isso que é muito importante, e eu gostaria de destacar aqui, e fazer um comentário para que todos entendam, a forma como o profissional de educação física ele se mostra para a sociedade. A gente tem essa questão das redes sociais e é uma ferramenta importantíssima e na maioria das vezes as pessoas usam de forma equivocada. Né? Então o cara vai lá, o profissional de educação física, para vender o produto dele, ele vai lá, tira a camisa, faz pose, faz só de sunguinha, a menina de biquíni. Vocês acham que vocês estão vendendo alguma coisa? Essa exposição é necessária para vender o seu produto? O seu produto é o que está embaixo da camiseta? É o que está embaixo do biquíni? O seu produto é o seu conhecimento. O seu produto é a sua capacidade técnica de atuar enquanto profissional de educação física. Nós não vamos ver médico vendendo consulta dessa forma. Nós não vamos ver fisioterapeuta, que tantas pessoas criticam, né, o fisioterapeuta como profissional de educação física. Nós não vamos ver isso. Por que a educação física tem que ter? Então, desde a forma como a gente vende o nosso produto, que é o conhecimento, isso faz muita diferença nessa questão. Então, eu gostaria que os profissionais de educação física tivessem uma postura um pouco mais profissional, enquanto mais técnica, como profissionais da área da saúde. Porque aí sim vão nos respeitar. Aí sim a sociedade vai dizer, olha, aquele cara ali não é um profissional de educação física, eu vou denunciar ele. Esse poder de convencimento, essa situação da fiscalização, Arthur, você tem toda a razão. Somos nós que fazemos esse estereótipo. E só nós vamos conseguir tirar esse estereótipo dessa concepção da educação física. Professor, obrigada. Os próximos comentários de Diego, Rodrigo, professor Nilo Prata, são de agradecimento ao Conselho Regional, à diretoria, ao senhor, por essa abertura, por essa troca de ideias, essa possibilidade de esclarecimento de dúvidas. Neste momento, professor, deixa eu só dar uma última olhadinha. Sim, continua agradecimentos. Regina, Bruno, sim, só agradecimentos, professor. Todos os comentários do nosso chat serão encaminhados para o presidente tomar conhecimento, poder olhar com mais calma, analisar aí todas as questões e, quem sabe, no próximo momento, retornamos com uma nova live, não é mesmo, professor Nelson? Sim, Célia, eu vou aproveitar aqui a oportunidade e já deixar aqui o convite para todos. A partir dessa live de mitos e verdades, toda a nossa diretoria, a partir das próximas semanas, estarão trabalhando também em lives para esclarecer essa questão de mitos e verdades. Né? Não adianta aqui ter só a verdade e o que é mito para o presidente do conselho. É preciso também que as outras pessoas coloquem os seus pontos de vista para que a gente possa, aí sim, criar uma massa, né, de conhecimento e mostrar para o profissional de educação física como ele é representado e o quanto ele é importante para a sociedade. Professor, isso é uma coisa muito importante, tenho certeza que irá satisfazer a todos e esperamos sim, na próxima live, com o próximo diretor que irá participar, que tenhamos inclusive mais participantes, não é mesmo, professor Nelson? Porque acompanhamos a rede, vemos que os profissionais fazem ali os seus comentários, mas no momento desse em que temos a oportunidade aí de esclarecer ou até de se colocar de fato, não encontramos aqui as pessoas que fizeram, às vezes, infelizmente, não é mesmo, professor, alguns comentários até muito pesados. Inclusive, eles não conhecem, não é mesmo, os diretores, os conselheiros, os delegados, e alguns termos são realmente muito pesados.
Eu lamento também, né, Célia, porque nós demos a oportunidade, eu acho que nunca ninguém fez esse tipo de coisa. Nós tivemos o cuidado de buscar na rede social, pegar os comentários, sejam eles bem feitos ou mal feitos, ou com boa intenção ou com má intenção, mas nós tivemos esse cuidado e demos a oportunidade, através do encaminhamento de um link, para pessoalmente essas pessoas viessem aqui debater e mostrar o seu ponto de vista. Porque, assim, se o conselho está fazendo alguma coisa diferente e errado, né, é importante que essas pessoas venham fazer suas sugestões. É importante que as pessoas contribuam com esse processo de construção. Porque só assim a gente vai ser uma profissão do futuro, como todo mundo acha que vai ser. Como todo mundo quer que seja. Né? Então, assim, quando existem as críticas, eu posso fazer sem problema nenhum. Mas qual é a sua alternativa? Ou lá vem CREF? Lá vem o CREF? Qual é a sua sugestão para melhorar essas questões que você aponta? Ou lá vem o CREF? Para de falar mentira. Coloca a sua cara na telinha lá. Tira o pseudônimo. Vamos ver se você tem coragem de mostrar sua cara. Eu estou mostrando a minha. E os nossos diretores vão mostrar. Vou fazer o convite para os conselheiros, vou fazer os convites para os delegados. Todos vão se mostrar. E aí eu quero ver se você vai ter a mesma coragem. Ou será que você vai ficar se escondendo aí através do seu passado? Através dos ganhos absurdos que você teve em algum momento de benefício em órgão A ou órgão B? Pensa nisso. Nós vamos ter ainda o face a face, não é uma live, vai ser um face a face. E aí você vai poder expor todas as suas angústias, ou todas as suas verdades e todas as suas sugestões. Eu queria, nesse momento aqui, Célia, finalizar, né, e agradecer a oportunidade que foi dada ao Conselho de fazer essa live e agradecer a todos os participantes. Eu não sei de que cidades tinham aqui, se tinha outros estados também, mas é muito importante a gente ter esse espaço para poder construir com a educação física. Porque destruir, pessoal, é muito fácil. Um comentário, às vezes, você acaba com a reputação das pessoas. Reputação essa que você construiu ao longo dos seus 25 anos de profissional, ao longo dos seus 51 anos de vida, né? E assim, essas coisas não podem acontecer, não. As pessoas têm que fazer o enfrentamento da verdade. Enfrentamento da verdade. E assim, o que eu estou dizendo aqui não é no sentido pejorativo, não, pelo amor de Deus, viu, Laveu Crepe? Eu quero debater com você, eu quero ver as suas sugestões. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso. Nós vamos estar aqui dando um grande passo rumo a uma construção de um conselho excepcional. Excepcional. Porque você deve ter várias contribuições a dar para a educação física. Tenho certeza disso. Muito obrigado aos participantes, muito obrigado aos membros da diretoria pela confiança, aos nossos conselheiros, aos nossos delegados que fazem um papel excepcional. Quero aqui também aproveitar a oportunidade de externar meu agradecimento a todos os empregados do Conselho que no seu dia a dia fazem o seu melhor. É só isso que nós pedimos. É só isso que nós queremos. Que façam o seu melhor. Muito obrigado e até uma próxima, Célia. Obrigada, professor Nelson Leme da Silva Júnior, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo.